Welcome! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas seja bem-vindo a mais uma aula de inglês com a teacher Lana Cristine. Bom, sobre o que será que vamos falar hoje? Vamos ver? Na gramática inglesa, os verbos têm 5 propriedades: voz, modo, tempo verbal, pessoa e número. Hoje, nós vamos nos preocupar com a parte da voz. O que é a voz, então? Bom, em inglês existem duas vozes gramaticais. Elas são a ativa e a passiva. Vamos entender primeiro o que é a voz ativa, the active voice. When the subject of a sentence performs the verb's action, we say that the sentence is in the active voice. Ou seja, quando o sujeito da frase, da oração, ele faz a ação do verbo, a gente fala que essa frase, que essa oração, está na voz ativa. Sentences in the active voice have a strong, direct and clear tone. Ou seja, essas orações que estão na voz ativa, elas têm um tom que é direto, que é claro. Como assim? Vamos ver os exemplos. Monkeys adore bananas. The cashier counted the money. The dog chased the squirrel. Temos aqui, então, monkeys adore bananas, ou seja, os macacos adoram bananas. Qual é a ação? Adorar. Quem adora? Os macacos. Então, os macacos adoram bananas. O macaco aí, ele está realizando a ação, certo? De adorar as bananas. A segunda, the cashier counted the money. Ou seja, o caixa ou a caixa contou o dinheiro. Qual era a ação? Contar. Quem fez? O caixa. O caixa contou o dinheiro. Então, a ação foi realizada pelo caixa. Temos um sujeito e um verbo de ação. No terceiro exemplo, nós temos the dog chased the squirrel. Ou seja, o cachorro perseguiu o esquilo. Qual foi a ação? Perseguir. Quem realizou a ação? O cachorro. Então, nós temos aqui um subject que está performing, que está realizando a ação do verbo. Temos aí, então, a voz ativa. Então, todas essas frases aí, elas têm a construção básica da voz ativa, que era o quê? Um sujeito, um verbo e um objeto. Lembra lá? Monkeys adore bananas. Who, ou seja, quem? Monkeys. O que eles fazem? Adore. Mas eles adoram o quê? Bananas. Então, subject, sujeito, é monkeys. Verb, o verbo é o adore. E object, que é a coisa adorada pelos monkeys, seria aí, então, as bananas. No caso dos outros, do cashier, por exemplo, o cashier vai ser o subject, porque é quem faz a ação. A ação aí, no caso, seria contar. Então, esse é o nosso verbo. E o que foi que o cashier contou? O money. Então, a gente tinha um subject, que era o cashier, um verbo, que era o counted, e um objeto, que era o money. Já na última frase, a gente tem o sujeito, que era o dog, realizando a ação de perseguir, que era chased, e o squirrel, que é o esquilo, que era quem foi perseguido pelo dog. Então, nesse caso, squirrel era o object. Então, se a gente for pensar, né, nessas frases aí, de uma maneira geral, os sujeitos estão sempre fazendo alguma coisa. Eles estão sempre realizando a ação. Então, quando a gente está realizando uma ação, a gente está usando a voz ativa para falar isso. A gente pode até lembrar, né, quando a gente fala em voz ativa, né, como na frase que está aqui no slide, que fala assim:
The active voice reminds us of the popular Nike slogan, Just Do It. Ou seja, essa voz ativa, ela nos lembra do slogan da Nike, que significa Just Do It. Ou seja, apenas faça isso. Faça. Então, Just Do It. Sendo assim, já entendemos o que é a voz ativa. Agora vamos entender então qual é a voz passiva, para o que ela serve, como ela é estruturada e como ela é usada. Na voz passiva, diferente da voz ativa, a pessoa ou a coisa que foi realizada, ela se torna o tópico ou tema. Como assim? Lembra que eu falei assim, olha, monkeys adore bananas. Nesse caso, quem adora são os monkeys, então eles estão ali realizando a ação. Mas quem era adorada pelos monkeys? As bananas. Então, nesse caso, a gente trocaria a ordem de importância para dizer que as bananas eram adoradas pelos monkeys. E como a gente pode fazer isso, então, com a voz passiva? Bom, primeira coisa, a gente pode tirar essa pessoa que realiza a ação. Ou então, a gente pode simplesmente colocar essa pessoa que realiza a ação no final da frase. Como assim? Olha os dois exemplos que estão aí no slide. These houses were designed in the 1880s. Essas casas foram desenhadas nos anos 1880. Agora, olha o outro. These houses were designed in the 1880s by Edward Barnes. Agora a gente sabe quem foi que realizou a ação. Mas o importante não foi quem realizou a ação, e sim o que foi feito. Então a gente colocou em evidência a coisa que foi feita e não quem fez aquela coisa. E quando nós vamos usar a voz passiva, então? Vamos usar quando nós queremos mudar o foco de uma oração. When we want to change the focus of a clause. Por exemplo, quando o fazedor, da ação, aquele que faz a ação, ele não é tão importante ou não é conhecido. Nós também vamos usar a voz passiva quando nós não queremos falar quem foi que fez aquela ação. Vamos ver então como formar a estrutura da voz passiva. Porque se nós chamamos de voz passiva e existe uma voz ativa, é porque alguma coisa vai ter que mudar nessa estrutura. Vamos ver então. A forma mais comum da voz passiva é a estrutura do verbo to be mais o ed, que representa aí o past participle dos verbos. Então, como que funciona assim? Vamos ver primeiro um exemplo de voz ativa. Ou seja, 5 million people watch the show every week. Nós sabemos que quem faz a ação? 5 million people. O que é feito? Watch. E o que essas pessoas, fazem? Watch the show. Assistem o show. Então, para a gente falar de voz passiva, a gente tem que entender que a ordem de importância aqui vai ser trocada. Na voz ativa, o sujeito é aquele que faz, que realiza a ação. No caso da voz passiva, a gente coloca em evidência aquilo que foi feito. Então, como ficaria isso aí? Nós diríamos, the show is watched by 5 million people every week. Ou seja, o que ficou em evidência agora? O show. Só que eu não posso falar que o show assiste às 5 milhões de pessoas. Eu tenho que falar que o show é assistido. E como a gente transforma isso no inglês? A gente coloca o verbo to be e coloca a forma do ed. Nesse caso aí ficou the show is, porque na frase original o verbo era watch.
o que significa que essa frase está no simple present. Para eu passar essa frase para a voz passiva, eu tenho que manter essa ideia do simple present. E aí eu vou usar the show is, porque além de estar no presente, the show está no singular. Então ficou the show is watched by 5 million people every week. Lembra que eu falei que o by é opcional? A gente pode colocar by 5 million people every week, ou então não colocar. Eu posso simplesmente dizer the show is watched every week. Só que, em alguns casos, a gente coloca para poder demonstrar aquela informação. Porém, em outros casos, não é necessária quando a informação for muito óbvia. E como que nós vamos usar, então, esses tempos verbais? Como eu acabei de dizer no exemplo, nós tínhamos ali, 5 million people watch the show. Ou seja, a nossa frase estava no simple present. Estava na forma equivalente do simple present. Então, se a gente usou o simple present na voz ativa, a gente vai manter o simple present na voz passiva. E isso aí vai funcionar também para outros tempos verbais. Se no original a frase estava no simple past, por exemplo, na passiva também vai continuar com o simple past. Olha mais um exemplo aí. Mr. Lloyd and Mrs. James teach geography. Geography is taught by Mr. Lloyd and Mrs. James. O que nós temos aqui? Atenção, temos dois sujeitos agora, não temos? Mr. Lloyd and Mrs. James. Porém, o verbo está no presente e eu estou falando da geografia. Então, geografia está no singular. Por isso, na hora de passar essa frase para a passiva, fica geography is e não geography are, porque o verbo combina com o sujeito da nova frase. E o novo sujeito, o sujeito da voz passiva, era o objeto da voz ativa. Então, nós temos aqui geography is taught. Mas, Alana, você falou que o verbo terminava com ed. Por que não ficou teached? Porque teach é um verbo irregular. E com verbos irregulares, nós temos que observar qual é a forma da voz passiva, ou seja, qual é o past participle desse verbo para a gente poder formar a voz passiva. Então, nesse caso aqui, ficou geography is taught by Mr. Lloyd and Mrs. James. Vamos ver alguns outros exemplos de voz passiva. We are already being served. Thanks. We are already being served. Nós já estamos sendo servidos. Obrigada. Ou seja, alguém já está servindo essas pessoas. Na hora de transformar, o que ficou na voz passiva foi o objeto, as pessoas que estavam sendo servidas. Então, ficou we are already being served. Atenção ali, verbo to be está com o being, porque vai continuar seguindo a ordem do present continuous, present progressive, que é o verbo to be com ing. E depois a gente vai acrescentar o served, que é na forma do past participle, para formar a voz passiva. Outro exemplo. That computer isn't being used anymore. Aqui também temos um exemplo de como transformar uma frase que estava ativa no past, no present progressive ou present continuous, como vocês conhecem, usando a voz passiva. Temos aqui, that computer isn't being used. Nós temos aqui isn't, porque é o verbo to be, com ing, e used, porque o foco agora é o computador.
e não que alguém não está usando o computador. E se vocês prestarem bastante atenção, vocês podem perceber que that computer isn't being used anymore. Eu preciso completar com a informação by anyone, por exemplo, por ninguém? Não, não preciso, porque se eu falei que ele não está sendo usado, é a mesma coisa que dizer que ninguém está usando o computador. Então, nesse caso aqui, nós não precisamos colocar um by e o nome de quem realiza a ação no final. Outro exemplo. The story was reported in yesterday's paper. A história foi reportada no jornal de ontem. Was reported. Ou seja, o foco aqui foi na história, na notícia, e não no jornal que publicou a notícia. Por isso a gente colocou na voz passiva. Was reported. Por que ficou então was reported? Porque se foi no jornal de ontem, foi algo que aconteceu no passado. Nós estamos usando o simple past. E para usar o simple past, a gente vai colocar was reported. We didn't know what was in the boxes. They weren't labeled. Nós não sabíamos o que tinha na caixa. Elas não estavam com rótulos. Ou seja, label é rótulo em inglês. Rotular, label também. Então, labeled, rotuladas. Aquela que tem o nome de alguma coisa. Então, we didn't know what was in the boxes. They weren't labeled. Elas não estavam rotuladas. Ou seja, quem não estava rotulada? A caixa. Nesse caso aí, nós temos também voz passiva, porque a gente coloca as caixas em evidência. Haven't they been asked to the wedding? Eles não foram convidados, não foram chamados para o casamento. Ou seja, é uma pergunta aonde a gente quer saber se o objeto, aquelas pessoas, foram chamadas. Quando a gente tem essa ideia de ser chamado, ser feito, nós temos a ideia de voz passiva. Então ficou, haven't they been asked to the wedding? Ou seja, eles não foram chamados para o casamento? Os noivos podem chamar quem eles quiserem. Eu poderia dizer, I asked my friends to my wedding. Eu chamei meus amigos para o meu casamento. Mas também posso falar o quê? My friends were asked to my wedding. Os meus amigos foram chamados para o meu casamento. E nesse caso aqui, o que ficou em evidência então? As pessoas que foram ou não chamadas. Então, haven't they been asked to the wedding? Por que ficou haven't they been? Porque a gente está usando essa pergunta aí no present perfect. Have é o nosso verbo auxiliar. Been é o verbo no past participle. Então, haven't they been asked? E depois a gente tem que colocar ainda o verbo com ed. Ok? He's been hurt. He's been hurt. Ele está machucado. Mas espera aí, eu não posso falar então he is hurt? Não, porque nesse caso aí, eu estou dizendo que ele foi machucado. Ele foi machucado. E não que ele está machucado. Então, he's been hurt significa que ele foi machucado. Vamos ver então agora como fazer essa forma da voz passiva com o agente, ou seja, que a pessoa realizou uma ação, porém, essa pessoa ainda não é mais importante do que a ação que foi realizada. A gente vai usar a preposição by para introduzir a pessoa que fez a ação ou aquele que a gente chama de agente da ação. A gente só vai usar essa estrutura quando o agente é importante. Por exemplo, Mr. Ward has been arrested by the FBI. Ou seja, Mr. Ward foi preso pelo FBI. The community was destroyed by a flood in 1862. A comunidade foi destruída por uma enchente em
1862. Então, nós temos aqui quem foi que realizou aquela ação. Nesses casos, a gente coloca o by e a pessoa que realizou a ação. Se não fosse importante, a gente poderia simplesmente terminar no verbo. Mr. Ward has been arrested. The community was destroyed. Agora, nós vamos entender alguns erros típicos que acontecem quando a gente fala de voz passiva. O primeiro erro é: we don't form passive structures with intransitive verbs. Ou seja, não dá para formar a voz passiva com verbos intransitivos. Como assim? She died. Ela morreu. Eu não tenho como transformar esse verbo died em ela foi morta. She was died. Não faz sentido a gente falar isso. Por quê? Porque a gente não está dizendo aqui que essa pessoa foi morta por alguém, e sim que foi um evento, aconteceu, ela morreu. Então, eu não posso falar she was died, porque die é um verbo intransitivo. Die não precisa de complemento. We don't form passive structures with verbs describing state. Ou seja, nós não usamos a voz passiva com verbos que descrevem estado. Como assim? Those shoes don't suit the dress. Esses sapatos não combinam com o vestido. A gente não pode falar the dress isn't suited by the shoes. O vestido não está combinado com os sapatos. Nesse caso, eu não posso trocar essa ordem aí e colocar o vestido em evidência. O que eu poderia fazer de repente é falar the dress doesn't suit those shoes. Eu poderia trocar e colocar o verbo como o objeto como sujeito, mas na voz ativa, não na voz passiva. We use the past form of be plus born to talk about someone's birth. Ou seja, para a gente falar que alguém nasceu, eu tenho que usar a forma passada do verbo to be mais o born. Por exemplo, she was born at home. Ela nasceu em casa. She was born at home. E não falar she is born at home. Ou então she borned at home. Nesse caso, a gente não tem como usar a voz ativa para fazer isso. A gente precisa falar que alguém nasceu usando a formação do verbo to be, was, e o verbo born. Então, she was born. Ah, mas se for mais de uma pessoa, they were born. O verbo to be vai mudar de was para were e vai ficar nessa formação aí. Então, vamos praticar um pouco o que a gente viu até agora. Let's practice. E para a gente praticar, como vocês já sabem, eu vou sempre dar um tempinho para vocês pensarem. E enquanto vocês pensam, se o tempo for muito pequeno, que são geralmente 10 segundos que eu dou, se esse tempo for muito pequeno para vocês e vocês não conseguirem terminar o raciocínio antes dos 10 segundos, vocês podem pausar o vídeo para poder fazer o exercício, depois dar play de novo para pegar o resultado comigo, ok? So, let's go! You have to change these active sentences to passive. Choose if you need the agent or not. Então, vocês têm que trocar essas frases aí ativas para passiva. E aí, vocês vão ver se precisa usar o agente, né, a pessoa que faz, ou não. Nesse caso aí, vocês têm que ler a frase e ver qual é o verbo, qual é o objeto e fazer a troca, colocar o objeto no lugar do sujeito da frase. Eu vou dar, então, 10 seconds for you to think. Okay, time's up. People speak Portuguese in Brazil. Who speaks? People. What does people do? Speak. What do they speak? Portuguese. So Portuguese is the object. Then we have to say that Portuguese is spoken in Brazil. Por que ficou spoken? De novo, spoken é que nem o taught, aquele lá que era o teach. Lembra? Teach no past participle fica taught. Speak no past participle fica spoken. Então, Portuguese is spoken in Brazil. Next. The government is planning a new road near my house.
Now you have 10 seconds to think. Okay, time's up. The government is planning a new road near my house. Who? The government. What is planning? What is the government planning? A new road near my house. So, a new road is the object. This will become the subject. So, we say that a new road is being planned near my house. Eu tenho que colocar o agente nessa frase aqui? Não. Por que não? Porque é o governo. Se estamos falando de construção de uma estrada, só quem constrói estrada é governo. Eu não posso, eu mesma, construir uma estrada. Então, nesse caso, não é necessário colocar quem está fazendo a ação. My grandfather built this house in 1943. 10 seconds for you to think. Okay, time's up. Who? My grandfather. What did he do? Built. What did he build? This house. So, this house is the object. We have to put this house in the subject now. Then we say, this house was built by my grandfather. Lembrando que built aqui já está na forma dele do passado. Na primeira frase, na voz ativa, ele está no simple past. My grandfather built. O verbo original, certo? A forma infinitiva é build, com D e não com T. Então, nesse caso aqui, this house was built by my grandfather in 1943. Esse built, além da forma do simple past, também é a forma da voz passiva dele, é a forma do past participle. Então, por isso ficou assim, lembrando que build é um verbo irregular. Vocês viram que aí o by my grandfather está entre parênteses? Por que será? Tá assim porque ele é opcional, ou seja, eu posso ou não colocar isso aí. Quando eu falo this house was built in 1943, eu tenho a informação completa. A casa foi construída em 1943. Mas se eu quiser acrescentar que quem construiu foi o meu grandfather, aí eu posso dizer this house was built by my grandfather in 1943. Ok? Next. Picasso was painting Guernica at that time. Picasso was painting Guernica at that time. So, you have 10 seconds to think. Okay, time's up. Who? Picasso. What was Picasso doing? He was painting. What was he painting? He was painting Guernica. So, we have to put Guernica in the subject place. It means that we say that Guernica was being painted by Picasso at that time. Por que ficou was being painted? Porque o verbo original na frase da voz ativa estava no past progressive ou past continuous. Nesse caso, a gente tinha o verbo to be no passado, mais o verbo com ing. Nós, então, temos que manter o verbo to be no passado, que é o was, e colocar o ing de novo. So, was being. E o verbo painting, que é o verbo principal, vai para o past participle. Então, ficou Guernica was being painted by Picasso at that time. By Picasso é a mesma coisa do exemplo passado. By Picasso. Posso falar que foi o Picasso que fez? Sim, posso colocar isso aí na frase. Posso também não falar que foi ele? Sim, porque é um quadro que é bem famoso. Dependendo de com quem você está falando, não é necessário falar que foi o Picasso que fez, porque essa pessoa já sabe também que o Picasso fez aquilo ali. Ok? One more. The cleaner has cleaned the office.
The cleaner has cleaned the office. You have 10 seconds to think. Okay, time's up. The cleaner has cleaned the office. Who? The cleaner. What has the cleaner done? Has cleaned. What has the cleaner cleaned? The office. So the office becomes the subject. Now guys, pay very careful attention. The office has been cleaned. Do I need to say who cleaned the office? No, porque geralmente quem limpa um espaço é a pessoa que tem a função para isso, ou seja, você contrata uma pessoa para limpar um espaço. Então você não precisa falar que o espaço foi limpo por aquela pessoa. Nesse caso aí, só entraria o agent da ação, né, aquela pessoa que fez a ação, caso fosse alguém diferente de um cleaner. Se fosse, por exemplo, o CEO da empresa. Foi ele que foi lá limpar. Então aí a gente colocaria The office has been cleaned by the CEO. Porque é uma coisa diferente, não é uma coisa já esperada. Nesse caso aqui, quem limpou foi o cleaner, que já é a pessoa que limpa. Então não precisa colocar nessa frase. One more. He had written 3 books before 1867. He had written 3 books before 1867. You have 10 seconds to think. Okay, guys, time's up. He had written 3 books before 1867. Who? He. What had he done? He had written. What had he written? 3 books. So 3 books is the new subject, and we say 3 books had been written before 1867. Do I have to say by him? No. Especialmente porque não tem um nome de uma pessoa aqui, é só o he. Então não precisa colocar by him no final para poder dizer quem foi que escreveu, já que não temos o nome desse autor aqui, ok? De novo, had written, isso aí já é past perfect. Então, com past perfect, a gente coloca o had e o verbo no seu past participle. Temos aí, então, a transformação do quê? Do had written para had been written. One more. By this time tomorrow, we will have signed the deal. By this time tomorrow, we will have signed the deal. Agora, pessoal, prestem bastante atenção. Aonde está o verbo nessa frase? Aonde está o sujeito? Não necessariamente a primeira palavra da frase é o sujeito. Então, pay very careful attention. You have 10 seconds to think. Okay, time's up. What is the subject here, guys? Quem é que está realizando a ação aqui? Atenção que quem realiza a ação nessa frase não é by this time tomorrow. By this time tomorrow aqui é uma adverbial phrase, ou seja, é um grupo de palavras que fazem a função de advérbio, mas que não são o sujeito da frase, elas simplesmente estão no início da frase. Esse by this time tomorrow poderia vir tranquilamente depois do deal aqui. Então a frase ficaria We will have signed the deal by this time tomorrow. O que aconteceu aqui foi só uma inversão de posição. Essa parte inteira aqui, by this time tomorrow, poderia sair daqui e vir para o final. O que significa que by this time tomorrow não é o sujeito. Qual é o sujeito da frase então? Aqui é o we. We will have signed the deal.
Então, nós temos aí, we will have signed the deal. Quem vai ter feito isso? We will have signed the deal. What will have we done? Will have signed. What will have we signed? The deal. So the deal is the new subject. By this time tomorrow, the deal will have been signed. Eu posso trocar e colocar the deal will have been signed by this time tomorrow? Sim, pode. Nesse caso aí, foi uma opção. A adverbial phrase veio no início da frase, mas ela poderia vir no final. Só que a gente tem que tirar ela por completo. Se for trocar e colocar o sujeito na frente, tem que tirar tudo. By this time tomorrow. Não posso tirar só o by ou tirar só o tomorrow. Eu preciso tirar tudo, ok? One more. Somebody should do the work. Somebody should do the work. You have 10 seconds to think. Okay, guys, time's up. Somebody should do the work. Who? Somebody. What? Somebody should do. What should somebody do? The work. So the work is the new subject. It means that the work should be done. The work should be done. Por que eu não coloquei somebody aí? Porque somebody faz referência a alguém. Alguém, assim como ninguém. Lembra do exemplo do ninguém lá do computador que eu dei para vocês mais cedo? Então, aquele exemplo também serve para isso aí. Ninguém. Eu preciso escrever ninguém numa frase? Não, assim como alguém também não na voz passiva. The work should be done. Eu posso colocar the work should be done by somebody? Sim, mas acaba sendo uma redundância, ok? The traffic might have delayed Jimmy. The traffic might have delayed Jimmy. 10 seconds for you to think. Okay, guys, time's up. The traffic might have delayed Jimmy. What? The traffic. What might have the traffic done? The traffic might have delayed Jimmy. Who might have been delayed by the traffic? Jimmy. So Jimmy is the new subject. Jimmy might have been delayed by the traffic. Nesse caso, by the traffic é obrigatório ou não? Ele é opcional. Por quê? A gente está falando de uma pessoa que estava sendo esperada para alguma ocasião que não chegou. Se a gente já estava falando sobre o trânsito, isso aí pode ser opcional. Esse by the traffic não precisa entrar. Mas, ao mesmo tempo, se você quer reforçar que o que pode ter atrasado o Jimmy foi o traffic, foi o trânsito, então sim, você coloca by the traffic na frase. So, guys, this is the reference that I used to do this presentation. Temos aí a referência, né, dos sites que eu usei para poder trazer alguns exercícios para vocês e algumas definições. E, de acordo com tudo que a gente viu aqui hoje, nós conseguimos entender como nós usamos a voz passiva e para que usamos a voz passiva. Temos que lembrar que a voz passiva é usada para dar importância ao que é feito e não a quem fez. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, tomar muita atenção na hora de transformar o objeto de uma frase no sujeito de outra. E aí, para vocês fazerem isso, vocês podem sim transformar na voz passiva. E para transformar na voz passiva, vocês precisam colocar sempre o verbo na mesma forma, no mesmo tempo verbal que estava antes. Então, se a frase de antes estava no simple present, você vai manter o verbo no simple present.
Se era people watch TV every day, ou seja, as pessoas assistem TV todos os dias, na hora de passar isso para a voz passiva, você diria TV is watched by people every day. Mas, Alana, watched não está no passado? Não, isso aí é o past participle, é a forma que a gente vai usar junto com o verbo to be no presente, neste caso, para formar a voz passiva. É como se fosse aquele ado do nosso português, assistido, falado, e isso aí vai entrar com o nosso ed. Ok, guys. I hope this class was enjoyable. Espero que vocês tenham gostado da classe. Vocês podem assistir novamente o vídeo, vocês sabem disso, para tirar as dúvidas de vocês e ver realmente quais são os exemplos que vocês têm aí para poder reforçar o conteúdo que nós vimos, tá bom? Então, pessoal, terminamos nossa classe de hoje. Thank you and see you next time. Bye!